E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula aqui. Essa aula agora a gente vai falar sobre tag IMG, tá? É uma tag muito utilizada, muito preparada aqui. Então basicamente eu vou colocar um H1 aqui e vou digitar assim, ó, tag images, tá? Só para aparecer aqui. E basicamente a tag IMG, ela inicia IMG, o nosso Emmet ele já nos sugere como é que ela funciona. Então basicamente ela vai ter um auto-fechamento, ela não vai ter o barra IMG no final, como vocês podem ver, é uma tag de auto-fechamento, e ela vem com dois atributos. Um atributo chamado src de source, que basicamente é a origem, ou o caminho de onde está vindo essa imagem, tá? É onde a gente vai referenciar a imagem que a gente quer colocar no nosso documento HTML. E temos a tag out. A tag out ela é muito utilizada para buscadores como Google, Bing, entre outros, e também para facilitar leitores de tela, que são pessoas que têm problema de visão, né? Normalmente pessoas cegas, que elas utilizam o computador através de leitores de tela. E aí a gente coloca uma descrição relacionada com a imagem. Então a imagem que eu colocar ali, vem uma descrição na sequência, que aí o leitor de tela vai conseguir ler através dessa tag out o que significa na imagem. Então out vem de alternative, tá? Só para que vocês entendam. E source, como eu falei, src de source, de origem da imagem. O que eu fiz aqui? Eu criei essa estrutura, baixei aqui uma logo do HTML5, só para a gente testar, beleza? E temos também aqui a logo Chrome, Google, logo Google, PNG. Eu sei que eles têm um endereço aqui também, tá? Dessa logo da Google aqui, ela é muito utilizada, se eu não me engano, tá? É google.com google.jpg, jpg, isso, tem essa logo aqui na Google, certo? Então vamos fazer dessas duas maneiras. Eu posso pegar esse endereço da Google aqui e colocar dentro do src, tranquilo, e aqui no Alt, basta eu colocar assim, ó, logo, underline, Google, tá? Eu coloquei maiúsculo aqui, mas não é padrão, beleza? E quando a gente recarregar a nossa página aqui, como ela já está com o nosso live server automático, ele já nos mostra aqui a logo. Então basicamente já carregou a logo da internet. Ok? Notem numa situação aqui bem interessante. Essa logo, ela vem com https, o endereço do site da Google, /logos/google.jpg, certo? Tranquilo. Agora se eu for colocar uma logo que está no meu computador, como é que eu faço? Basicamente, é a mesma estrutura em IMG. A diferença aqui é que eu vou passar o caminho do meu computador. Aqui eu já coloquei dentro da pasta uma pasta IMG. E dentro da pasta IMG, HTML5 PNG, que é aquela logo do HTML5 que eu mostrei para vocês, tá? Então basicamente o que eu vou fazer? Eu tenho que navegar através das minhas pastas, dos meus diretórios, até chegar no documento. Só que olhem aqui, ó. Onde é que eu estou? Eu estou em 127.001.2.5500/aula img/index.html. Então eu tenho que pegar esse endereço, copiar, dei um Ctrl C, tá? Colo, aí barra img barra html5.png, né? Vamos só ver se é isso mesmo. img html5.png. Correto, show de bola. Se tiver dado certo, vai funcionar. Aqui eu vou colocar logo HTML5. Salvei e pronto, carregou. Só que com uma imagem muito grande, olha o que aconteceu. Carregou de um tamanho extraordinário, né? Então basicamente é uma imagem vetorizada e recarregou no tamanho total dela. Foi muito bom ter acontecido isso. Por quê? Porque eu também posso redimensionar as imagens, né? Eu posso chegar aqui e colocar uns outros atributos. Então posso vir aqui e colocar uma altura para ela. Vou falar que ela vai ter uma altura de 200 pixels. Na hora que eu recarregar a tela, ela já dá uma ajustada aqui. Show? Se eu não quisesse trabalhar com altura, eu poderia trabalhar com a minha largura, width. Ia funcionar da mesma forma, só que ele ia ter um tamanho baseado na minha largura, né? Agora, se eu quisesse colocar a altura também, eu poderia.
Não é muito recomendado, por quê? Porque normalmente as imagens vão ficar quadradas, né? Então 200 por 200, ela dá uma leve achatada. Né? Eu tenho que trabalhar com uma proporção aqui para ela poder trabalhar e ficar um pouco mais adequada. Então normalmente a gente usa ou o width ou o height, nunca os dois aqui. Mas para critérios didáticos, eu acabei mostrando os dois aqui para vocês. Aí, show de bola. Por que é interessante eu ter mostrado essas duas formas aqui para vocês? Primeiramente, porque aqui é o que nós chamamos de caminho relativo, né? E caminho dinâmico. Então, caminho relativo é basicamente esse caminho que vem do localhost e tudo mais. Eu poderia, em vez de colocar aqui, ó, basicamente é o mesmo localhost, do mesmo jeito ia funcionar aqui, certo? Só que vocês nunca devem trabalhar dessa forma. Por quê? Porque aqui é o local da minha máquina. Então, sempre tem aquela piadinha, né? Na minha máquina funciona, por que não funciona na web? Porque o servidor web não vai ter um caminho relativo iniciando com localhost. Normalmente vai ter o IP, vai ter o local onde está armazenado as informações. E aí como é que vocês devem fazer? O que vocês têm que fazer aqui, primeiramente? Retirar essa parte aqui todinha dos IPs e tudo mais e deixar assim, ó, /aula. Isso aqui o navegador já vai reconhecer que vai ter um caminho a ser seguido. Então ele vai reconhecer que o primeiro index.html e o domínio em si, que vem antes dessas pastas de diretórios, é o domínio do servidor, de onde ele estiver rodando. Então ele vai automaticamente reconhecer dessa forma e vai conseguir reconhecer o caminho das imagens, certo? Então sempre, quando você estiver trabalhando com imagens, façam dessa forma, ok? Por padrão, você pode colocar um ponto barra. Um ponto barra, ele normalmente quebra, porque olha só o que acontece aqui, eu pulei um nível do diretório, e foi muito interessante ter acontecido isso, para mostrar para vocês, quando vocês digitam alguma coisa errada, desculpa, vai acabar com que a imagem não carregue, e aí ele vai carregar a tag out, que é a tag alternativa. Então vai vir com uma imagem quebrada, e dessa forma, se acontecer isso, você digitou alguma coisa errada, ou você digitou o caminho errado, aqui no caso foi o caminho errado. Então basicamente, corrigindo o caminho ele volta ao normal, tá? Então é uma outra forma da gente encontrar, por exemplo, eu poderia botar assim, ó, ponto barra, ele vai fazer a leitura para mim das pastas que existem, então img, HTML5, salvei, então show de bola, deu certo. Por que antes não tinha dado certo? Porque antes eu não tinha colocado um ponto barra na pasta img, eu tinha colocado um ponto barra anteriormente, no aula img. E essa aula img, o que vem antes dela? Basicamente vem o index.html. Na realidade não. O aula img, ele vem a pasta que está na minha área de trabalho. Então depois dela, vai vir outros arquivos que não tem o index, que não tem imagem, que não tem nada. Por isso que ele acabou quebrando, certo? Então só tomem cuidado com essa hierarquia de diretórios. E a pasta img, ela vem depois da pasta aula imagem. Então por isso que deu certo, que eu tirei essa pasta aula imagem e pedi para ele buscar qualquer arquivo anterior a isso. Aí ele vai encontrar o index.html. E aí dessa forma ele vai aceitar, ok? Então muito cuidado, treinem bastante e é isso, pessoal, até a próxima aula.